Pode-se afirmar que o centro e o fundamento da doutrina espiritual de São João Eudes é o coração de Jesus, como expressão simbólica do amor de Deus que planifica a natureza humana. No entanto, este dom divino nem sempre é compreendido pelo homem que, em sua liberdade, toma decisões que o distanciam da sua identidade fundamental. A proposta espiritual eudista nos leva a reconhecer que o amor de Deus é um amor que olha a situação de debilidade e miséria do ser humano, sua criatura, que saiu do caminho mostrado por Deus. O Senhor se volta para ele e dá a sua amizade, a busca, se faz um de nós para nos amar de forma muito pessoal, para que o descubramos, o aceitemos e criar sim uma relação tão profunda que cheguemos a ser um só com Ele. A única resposta possível diante de tal generosidade, ante tantas manifestações de Deus, é corresponder ao seu amor, simbolizado no coração de Jesus. Mas amar a Jesus, amar a Deus, implica o amor a outras pessoas. Isto é um amor integral. Tal integralidade é expressa em três diferentes dimensões: a física, a espiritual e a divina. São João Eudes a exprime afirmando que o coração de Jesus é constituído por três corações que não são senão um só: o coração humano, o coração espiritual e o coração divino, três corações que são um só coração. O divino coração de Jesus, fogueira de amor, se converte em um dos grandes símbolos do amor de Deus manifestado à nossa realidade através do mistério da encarnação. O Filho eterno de Deus toma nossa carne, quer dizer, faz uma imersão profunda e séria em nossas realidades humanas maltratadas pelo pecado e que são canal de novos e maiores pecados que superam o nível do individual para golpear com fúria e de maneira crescente as comunidades e a sociedade em geral. Semelhante situação exige uma resposta de nossa parte, urgente nestes tempos. A realidade do coração de Jesus presente na Igreja e em nossos corações é chamada a manifestar-se através dos crentes em sua realidade de batizados que têm a vocação de ser outro Jesus sobre a terra. Entendido isso em sentido espiritual, tal realidade exige da parte do crente uma atitude permanente de renúncia ao mal, assim como uma profunda vida espiritual que, levada pelo impulso do Espírito Santo, chegue a traduzir-se em atitudes e ações concretas nas diferentes áreas nas quais se desenvolve a vida normal. É preciso ser consciente de que tal encarnação do coração de Jesus em nossas circunstâncias exige fé firme, disciplina e generosidade para poder avançar de maneira profunda contra a corrente do mundo em que vivemos. Com frequência encontra-se um reducionismo imaginário frente à realidade do coração de Jesus, posto que este fica limitado à imagem de Jesus como coração fora de seu peito, diante do qual se fazem certas orações. No entanto, a realidade do coração de Jesus está bem distante deste reducionismo, uma vez que na doutrina eudista do coração este representa um conceito
que engloba tanto a pessoa como a realidade. O anterior implica que a ação do coração de Jesus não se limita ao âmbito da piedade, senão que abarca todas as dimensões da pessoa e suas implicações sobre as circunstâncias que a rodeiam. Os diversos significados que São João Eudes dá ao coração, que podemos chamar também antropologia do coração, em sua obra sobre o coração de Maria, implicam tanto o nível da história pessoal, como também das ideias, as grandes decisões tomadas ao longo da vida, os sentimentos, os projetos ou intenções, as atitudes ou disposições, as experiências espirituais, a intimidade de cada um, entre outros elementos. O descobrir e aceitar o grande amor de Jesus sobre cada um de nós, sobre a igreja, sobre a sociedade, necessariamente leva a responder a partir da fé, isto é, desde a aceitação de Jesus até nossa entrega a Ele. Processo pelo qual todas as estruturas e as fibras mais íntimas de nosso ser são sacudidas, purificadas e iluminadas. Este processo é levado a cabo com a ação e o poder do Espírito Santo, de tal maneira que as realidades dentro das que nos movemos e discorrem nossa vida ficam afetadas e são transformadas. O Senhor é o Mestre e nós somos seus discípulos, chamados a seguir seu processo de formação, com o objetivo de que cheguemos a ser outros Jesus sobre a terra. O caminho que se faz desde a tomada de consciência de nossos pecados, do abismo de nossas misérias, até ser outro Jesus, apresenta um itinerário que implica certamente uma pedagogia ou andragogia, com certos elementos que devem ser levados em conta. Para isso, poderíamos partir aqui igualmente de dois diversos significados do conceito de coração que podem nos iluminar. A partir deste ponto de vista, o caminho que temos a seguir é, portanto, um caminho integral, poderia acrescentar, e também um caminho comunitário, sinodal. A maneira de iniciar esta pedagogia é através da nossa fé e da aceitação da grande realidade do amor de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus se apresenta como misericordioso, como amor, como gratuidade e bondade que necessariamente leva a nos fazer conscientes de nossa pequenez, de nossas limitações, de nossos erros, de nossas falhas, isto é, de nossas misérias. Surge então a necessidade de colocar ordem e limpeza em nosso coração, sabendo que não estamos sós, sendo que sempre contamos com a ajuda do Espírito Santo. Uma segunda etapa para recorrer nesta pedagogia está representada por um crescimento em dois grandes campos, o da oração e o do trabalho pelas virtudes, com uma ênfase especial na humildade. É uma etapa árdua e exigente, mas ao mesmo tempo cheia de satisfações e de consolos espirituais, assim como de tentações que é preciso vencer com esforço. Uma terceira etapa, que é mais serena, está em alcançar o estado em que realmente Jesus seja o que guia nossos corações em cada um de seus diferentes aspectos. O coração de Jesus é um símbolo universal que expressa diversos dinamismos em diversas culturas e em diversas épocas. Isto é, em si mesmo contém uma força que pode ser interpretada de modos diferentes.
mas que alarga não é um conceito estático ou inerte, senão sempre vital. Para São João Eudes, a propriedade deste simbolismo do coração se vê reforçada com outro símbolo, o fogo, que por sua vez tem seu próprio dinamismo. Como resultado, em breves palavras, tem-se o dinamismo da vitalidade, o dinamismo do amor e o dinamismo do ardor. O dinamismo do coração não se esgota nos três aspectos anteriormente mencionados, senão que o tema do coração de Jesus toma uma maior força, posto que se trata do amor de Deus que dá vida em abundância e que é inapagável. São João Eudes emprega a expressão latina fornax amoris, fogueira ou forno de amor, como uma maneira de concretizar em uma imagem o dinamismo, a força esmagadora e transformadora da realidade do amor. Do ponto de vista do amor em geral, a força do coração tem diversas formas de expressão: palavras, imagens, poesia, música e outras expressões estéticas valiosas e cheias de conteúdo, mas o núcleo de tudo está na integralidade das atitudes que pode dar origem a tais expressões e que necessariamente leva a iniciar um processo dialógico entre duas pessoas. O amor se oferece em diversas formas, de modo que, em algum momento, chama a atenção da outra pessoa, que responde livremente a estas manifestações através de elementos semelhantes. Nasce assim o intercâmbio de expressões amorosas: eu te amo, tu me amas. E surge uma corrente que pouco a pouco cresce e se faz mais forte para levar uma unidade. Este processo se converte na melhor expressão do amor: a aceitação, o oferecimento, a entrega, a consagração e a imolação do próprio coração como resposta ao amor do outro. Os demais elementos são somente demonstrações do amor, já que neste campo não existem demonstrações ou provas diferentes da entrega plena. A pastoral que brota do coração de Jesus pode igualmente tomar muitas e diversas formas, que podem sistematizar-se nas variadas pastorais que tem a Igreja e que se constatam ao longo da história, tanto em instituições como em pessoas. No símbolo da pastoral, temos uma chaga aberta do coração de Jesus, chamado por alguns padres da Igreja como o melhor hospital, o melhor refúgio, que oferece segurança a tantas pessoas necessitadas. Por sua vez, do coração aberto brota sangue e água, interpretados como os dois grandes sacramentos: sacramento do bautismo e da Eucaristia. O sacramento que dá lugar ao novo nascimento, à vida nova, que livra do pecado e expulsa a ação do demônio, que nos faz filhos do Pai Celestial, membros de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. É o sacramento que dá vida eterna, que nos une intimamente ao Senhor, o sacramento do amor, por meio do qual nos fundimos como o Senhor ressuscitado e alcançamos uma cume da entrega mútua entre Deus e a criatura humana. O anterior implica um processo de formação e de fortalecimento que exige diversas pastorais, de modo que tanto indivíduos como comunidades cheguem a ser transformados em testemunhos e difusores desta mesma realidade. Além do que se poderia chamar
de pastoral da chaga de coração de Jesus, existe outra maneira de olhar a pastoral a partir dos símbolos anteriormente mencionados, do coração e do forno de formas amores, isto é, de um amor aceso e entregue para o bem de todos nós. Em outras palavras, pode-se chamar a pastoral da misericórdia, se bem que, de forma geral, todas as pastorais são, de alguma forma, manifestações da misericórdia do Senhor. A ênfase que encontramos na espiritualidade eudista é o de assumir com tal profundidade o amor de Jesus, expresso no coração como fogueira de amor. Não é tanto uma espiritualidade elaborada como parte de algum projeto certamente bom e respeitável, senão continuar e completar a mesma misericórdia do Filho de Deus, no fundo da Trindade, o que é fonte de uma contínua resposta às necessidades, misérias que vive o mundo ao longo da história e em cenários diversos. É uma fonte de dinamismo pastoral que nos transforma na qualidade de pastores batizados.